Existe um medo que ninguém confessa, que é um medo que não aparece nos diagnósticos, é um medo que não vira matéria de jornal e é um medo que também não dá like em rede social. Eu tô falando aqui do medo de si mesmo. Você teme silêncios longos, treme diante de uma noite sem distrações, evita perguntas que começam com: quem é você? Por que você faz o que faz da vida? Você foge disso como se fosse um precipício. Caso não seja você, certamente você conhece alguém que faz isso. E talvez você ache que esse medo seja psicológico, mas ele não é psicológico. Hobbes diria que esse medo é político, esse medo é ontológico, esse medo é estrutural. É o mesmo medo que funda a sociedade, é o mesmo medo que funda o Estado, e se você olhar de perto, é o mesmo medo que te impede, ou impede a pessoa que você conhece, de olhar no espelho. Porque antes de existir Estado, lei, contrato, moral, antes de existir ordem, existe uma experiência mais primitiva, existe uma experiência mais brutal. Existe você mesmo, sem proteção. E talvez isso seja o que você ou seu amigo temem. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Essa aula faz parte de uma sequência de aulas de aquecimento para o Clube do Livro, que eu vou lançar em janeiro, cujo tema é solidão contemporânea, como entendê-la, como tratá-la, como encaminhá-la na sua vida, com auxílio dos grandes filósofos, escritores e cientistas. Mas antes de chegar lá, a gente está fazendo essas aulas para discutir o assunto com certa profundidade. Mas se você já se convenceu que quer entrar no Clube do Livro, que vai ser apresentado na ocasião, entra aqui no grupo de super interessados, cujo link está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Lá você vai receber mais informações antes de todo mundo e descontos exclusivos, certo? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui o filósofo que motivou essa reflexão. Vou aqui no curso do Humanismo à Spinoza, em que eu coloquei uma aula sobre Hobbes, aqui. E nessa aula, eu vou colocar essa apostila e eu vou brevemente falar quem é o Hobbes, tá? Assim, o Thomas Hobbes nasce em 1588, como você bem pode ver aqui, que é um ano marcado pela ameaça da Armada Espanhola, que era o grande poderio naval da Europa naquele momento, e desde cedo sua vida esteve associada ao medo. Olha que interessante. Não apenas pela frase célebre de sua mãe, mas pela atmosfera da instabilidade política que atravessaria toda a sua trajetória. Ele estudou em Oxford, onde se dedicou aos clássicos, traduzindo ainda jovem a história da Guerra do Peloponeso, de Tucídides. Essa tradução não foi mero exercício erudito. O contato com a narrativa de guerra civil ofereceu a Hobbes um modelo interpretativo para pensar os conflitos políticos da sua própria época. A experiência como tutor da família Cavendish ampliou sua rede intelectual, levando-o à Itália, onde conheceu Galileu Galilei, e à França, onde teve contato indireto com René Descartes. Essas viagens sedimentaram sua convicção de que a filosofia deveria seguir o método geométrico, tese desenvolvida numa obra muito famosa chamada De Corpore, ou Sobre o Corpo, ou do Corpo. O projeto hobbesiano é inseparável dessa ambição, fundar uma ciência universal capaz de explicar desde o movimento dos corpos até o funcionamento da política. A Guerra Civil Inglesa, que acontece no período de 1642 a 1651, foi decisiva para a formulação do seu pensamento político. Em Leviatã, que é a obra mais famosa, o Hobbes descreve o estado de natureza como uma condição hipotética em que os homens sem autoridade comum vivem em constante desconfiança. A célebre definição da vida humana como, aspas, solitária, pobre, sórdida, brutal e curta, traduz a precariedade dessa situação. A saída é o contrato social pelo qual todos transferem seus direitos a um soberano absoluto, capaz de assegurar a paz. Eu vou pular as referências eruditas aqui e vou direto para a informação, por isso que eu estou dando essa pausa, tá? O David Gautier, numa obra chamada The Logic of Leviathan, enfatiza a coerência dessa construção. Apenas um poder centralizado pode garantir a estabilidade, pois qualquer divisão da soberania conduz inevitavelmente à guerra civil.
O Hobbes é o cara que constrói sua filosofia na base do medo do homem deixado à própria natureza. E é esse insight que eu quero trazer aqui para que a gente reflita. Como sempre, eu vou utilizar minhas anotações, portanto, eu vou olhar aqui para a tela do meu computador e vou ficar em diálogo com você como se fosse, claro, e é uma aula. Então, apresentado o autor e o contexto, o problema central que eu quero abordar é o seguinte: o ser humano vive uma condição de insegurança permanente, segundo Hobbes. Sem Estado, sem contrato, sem lei, o ser humano é exposto a 3 motores fundamentais do medo. 1. Competição, medo de perder os seus próprios recursos. 2. Desconfiança, medo de ser atacado. 3. Glória, medo de não ser respeitado. O ponto existencial aqui, no entanto, é outro. Antes de temer o outro, talvez você tema a si próprio. Teme aquilo que descobriria se você ficasse sozinho com seus pensamentos. Você teme o caos que vive dentro de você. Você teme a violência potencial da sua liberdade absoluta. Talvez seja por isso, hobbesianamente falando, que você foge. Você ocupa a sua mente, é claro, o tempo inteiro. Não porque isso talvez seja produtivo, essa talvez seja a desculpa que você dá, mas porque você está aterrorizado com a sua própria natureza. Vamos tentar explorar essa ideia hobbesiana. Vamos para um capítulo 1 aqui, que é esse estado de natureza dentro de você. Hobbes descreve o estado de natureza mais ou menos assim. Ele é uma solidão, ele é uma pobreza, ele é uma brutalidade e ele tem medo constante. O choque é perceber que essa descrição não é apenas sobre as sociedades sem Estado. É sobre você sem distração. É sobre o que aparece quando você perde a sua rotina. É sobre o que surge quando você tenta, por exemplo, meditar sobre as suas próprias sensações e pensamentos. É sobre o que te visita à noite, quando nenhuma notificação de celular te protege. O que é a solidão nessa perspectiva? Sozinho você encontra aquilo que Hobbes descreve como o movimento interno incontrolável. O que é o tal do movimento interno incontrolável? É quando o corpo e mente, funcionando mecanicamente, sem nenhuma instância superior para moderar, são entregues a si mesmo. O que é a pobreza? Não de dinheiro, mas de sentido, que advém daqui. Sem uma narrativa externa, sem algo que dê comandos para que você seja quem você é, você se sente pobre interiormente. Você tem ideias confusas, você tem impulsos contraditórios, você tem uma carência de, palavra-chave no Hobbes, ordem. E aí vem o estado de brutalidade. Pensa nas coisas que você pensa quando ninguém está vendo. Na agressividade que você sente, nos cenários de vingança que você imagina. Isso seria muito natural, diria o Hobbes. Você foge desses pensamentos porque você tem vergonha desses pensamentos. E aí vem o medo, que é o afeto dominante nessa situação. Hobbes diz que o medo é o motor da autopreservação e você só está querendo preservar a si mesmo quando não quer ficar sozinho. Ou aquela pessoa que não é você, que não gosta de ficar sozinha. E aí, a gente pode abrir uma reflexão num capítulo 2 sobre desconfiança. A verdade que talvez você evite sobre si. E no estado de natureza, ninguém confia em ninguém, hobbesianamente falando. Não há garantias. Cada um é uma potencial ameaça. Agora, aplicando isso numa chave interna, você evita pensar sobre quem você é, porque profundamente você não confiaria no que você encontraria. Você teme as suas motivações reais para fazer o que você faz, a sua agressividade, a sua inveja, a sua vaidade, o seu egoísmo, os seus impulsos de autodestruição, aquilo que permanece quando a sua autoimagem pública vai embora. A desconfiança hobbesiana se volta para dentro e você foge. Você foge. E aí, a gente pode refletir também
no capítulo 3 agora, sobre a glória. O ego, que você sabe que é frágil. Hobbes diz que nós buscamos glória, ou seja, o respeito alheio. Porque a gente tenta ser diminuído, porque a gente tenta não, porque a gente teme ser diminuído aos olhos de quem é alheio, aos olhos dos outros. E a gente pode pensar que o ego moderno é completamente hobbesiano. Ele é grande, ele é barulhento, mas ele é frágil como um cristal. Pensar profundamente sobre si é um risco enorme para esse ego. Você pode descobrir que você não é tão especial assim, tão bom, tão virtuoso, tão coerente, né, quanto a narrativa que você monta sobre si mesmo para sobreviver. Então, na verdade, é possível que você tema a própria verdade porque ela pode destruir a sua reputação interna, a reputação que você tem de você mesmo. Na verdade, você foge então desse grande leviatã psíquico. Na verdade, a sua fuga é um leviatã psíquico. O leviatã, na imagem lá analisada pelo Hobbes, aparece como uma metáfora, uma alegoria, um gigante feito de vários indivíduos. Uma figura imensa que dá ordem, que dá controle, que dá unidade ao Estado. Pela força dos indivíduos reunidos, ele surge para dar ordem a todos esses indivíduos. É uma metáfora para o Estado. Agora pensa assim, você pode ter construído uma espécie de leviatã dentro de você mesmo, que não é um Estado, mas é algo que fiscaliza e faz com que você só viva dentro de uma certa rotina, só obedeça a certos compromissos, esteja preso na roda da produtividade, esteja preso no seu calendário de trabalho, esteja preso ao seu feed, esteja preso à sua imagem pública que jamais pode ser abalada, esteja preso a um personagem social que jamais se confronta com um personagem existencial, esse que fica quando ninguém está olhando. Tudo isso funciona como o Leviatã funciona. Isso protege você de você mesmo. Percebe? Te livra do estado de natureza interior. Te impede de entrar em contato com a brutalidade dos seus afetos. O Hobbes diz que o Estado é criado para garantir a paz, para evitar a guerra de todos contra todos. Você cria o seu Leviatã interno. Você cria ele para evitar a guerra dentro de você. Essa é a questão. E aí vem num capítulo especial que eu quero dedicar a isso, chamado de capítulo 4, o custo de fugir. É o seguinte, o Hobbes diria que fugir é natural, fugir é racional, fugir é o que qualquer organismo faria diante da ameaça permanente. O problema é você paga caro por fugir de você mesmo. O primeiro preço que você paga é que você nunca se conhece. O Leviatã interno, né, suas rotinas, sua persona, seu auto-engano, tudo isso se torna absoluto como um soberano. Você sempre dá voz àquilo que está fora, nunca ao que está dentro. Segundo preço, você abre mão da sua liberdade. Ao fugir desse caos interno, você aceita viver uma ordem rígida, que nada mais é do que uma prisão bem organizada. Terceiro, você nunca amadurece. Porque você nunca viu o que existe em você antes dessa domesticação. Então você não é capaz de saber o que você faria sozinho, autonomamente. E aí, a gente pode refletir, então, no finalzinho aqui, sobre como parar de fugir. Como parar de fugir? Não se trata de olhar para dentro de forma romântica, né, de forma vazia. O convite é mais duro. O convite do Hobbes é mais duro, mais realista, mais duro. Você só se torna maduro quando encara essa guerra interna e cria uma espécie de pacto consigo mesmo. E a primeira regra do pacto seria reconhecer esse estado de natureza interna. Você é medroso, você é inseguro, você é extremamente agressivo, inclusive consigo mesmo. Admitindo isso, você já começa mais honesto consigo mesmo, obesianamente falando. 2. Estabeleça um pacto com você mesmo. Não com ilusões, mas com limites reais, com compromissos que substituam impulsos destrutivos. Sem procurar anestesia. Escrever sobre quem você é. Ficar em silêncio durante algum tempo.
Isso é fácil, mas nem sempre as pessoas fazem. Terceiro é parar de usar esse Leviatã interno como fuga, né? Rotina não pode ser muleta jamais. Produtividade não pode ser tudo aquilo que você precisa realizar na vida. A sua persona pública não pode ser soberana e absoluta. Você tem que ser alguém também fora dos holofotes. Você precisa fazer alguma coisa fora funcionar para produzir. Você precisa encontrar um caminho para não ser reduzido à sua demanda social. E o último pacto aqui é converse com seus demônios. Mantenha eles bem perto de você, não fuja deles. Quando você nomeia o demônio é exorcizado, já dizia a tradição religiosa judaico-cristã. E aí, a gente pode fechar então, para não concluir, dizendo que o medo de si mesmo nunca vai desaparecer. Ele é estrutural, como o Hobbes mostrou, e se a gente quiser confiar no Hobbes, ele é parte até da natureza humana. Mas fugir eternamente tem um preço alto. Você se torna súdito do seu próprio Leviatã. Você se torna prisioneiro das suas próprias defesas. Você se torna refém quando você está tentando fugir do seu carrasco. Não é se perguntar como deixar de ter medo de mim mesmo, mas talvez o que eu estou perdendo, o que eu estou perdendo quando eu continuo fugindo de mim mesmo. No fim, olhar para si não é um ato de coragem heróica, é um ato de necessidade. E o custo de fugir é sempre maior que o risco de se encarar. Essa seria a lição hobbesiana. Não se esquece, você é o que pensa, e como sempre, fique com Sócrates e agora com uma pitada de Hobbes.